Boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui com grande felicidade de estar anunciando a palavra do Senhor em nossos corações. Muito bem, Natália, já ia pedir para você projetar. Como eu posso começar com todos vocês? O tema sugerido para o mês é parecido contigo. E isso é um desafio muito grande. Parecer com Jesus. Um alto padrão de humildade, de amor, de carinho, de respeito, de conduta, de comportamento, de sabedoria, de olhar para o próximo. É um alto padrão para a gente seguir. Porque Ele é perfeito e nós somos depravados. Então nós temos que nos esforçar cada vez mais para parecer com Ele. A pergunta, antes de nós abrirmos nossas Bíblias, quero que você seja muito sincero com você mesmo. Você se parece com Jesus? A sua conduta no decorrer da semana, no trabalho, na escola, dentro de casa, com seus amigos, você se parece com Jesus? Se colocar Jesus do seu lado, tem alguma... Obrigado, irmã Luzia. Obrigado, viu? Se colocar Jesus do seu lado, você tem alguma semelhança com Ele ou você some, não tem nada com Ele? Você é cristão só por dizer que é cristão, mas o fato é que de ser cristão, nós temos que se parecer com Cristo. E isso é muito sério, meus irmãos, porque nós viemos domingo após domingo aqui na igreja, ouvimos a palavra e às vezes não precisa nem começar a semana para a gente esquecer tudo que é anunciado aqui. Acaba o culto, eu fico muito triste. Às vezes eu percebo isso. Acaba o culto, as pessoas não conversam nada do que é falado, do que foi pregado, qual a Bíblia que foi anunciada, o que a gente aprendeu. Fala de tudo o que está lá fora. Amanhã eu tenho que fazer esse trabalho, tem que acontecer isso, tem que fazer aquilo. Preocupado com as outras coisas que vão acontecer. Mas pouco se importa em se parecer com Cristo. Isso é muito importante, meus amados. Sabe por quê? Porque se no final nós não termos nenhuma semelhança com Cristo, condenação eterna nós vamos ter. E Deus será justo, sempre justo de nos condenar. E não adianta a gente clamar, não adianta chorar, não adianta fazer mais nada. Porque nós estamos ouvindo a mensagem com liberdade aqui, e às vezes nós esquecemos tão facilmente. Que nós possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, para que nós possamos parecer com Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Primeiro Evangelho do Novo Testamento. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. No decorrer, quando você está lendo a Bíblia, a gente passa nesse versículo tão rapidamente, a gente não presta muita atenção. Mas se você parar e prestar atenção nesses versículos, você vê que ele é muito profundo. Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. O tema proposto nessa noite será humildade de coração. Sermos humildes, como Jesus é. Está escrito assim, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos abaixar nossas cabeças para orarmos, amados? Bom Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre nossas cabeças, ó Pai, para que nós possamos parecer com o Senhor. Que o Senhor seja completo na nossa alma, no nosso ser. Ó Deus, que nós possamos colocar em prática com os inimigos, com as pessoas que te odeiam, que não renderam a Ti,
mas que nós possamos parecer sermos humildes o suficiente para demonstrar o amor de anunciar o Evangelho àqueles que necessitam. Em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, o texto que a gente leu, Vinde a mim, é notório que, creio aqui que todo mundo aqui já ouviu, seja você mesmo, aonde você estiver. Isso, de alguma forma, pode ser até benéfico. Nossa, ele mesmo, onde ele está? Então, ele é uma pessoa de caráter, ele é uma pessoa de uma personalidade forte. Aonde ele está, ele é ele mesmo. Creio que todos nós já ouvimos aqui, seja você mesmo aonde você estiver. Mas o fato é que se nós demonstrarmos quem a gente é mesmo, depravada, natureza carnal, será um desastre. Nós seremos odiados, seremos perseguidos, seremos caluniados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos ser nós mesmos. Por mais que as pessoas sejam você mesmo, não seja você mesmo. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo apresentado a nós diz, negue-se a si mesmo. É totalmente ao contrário. Por isso que Jesus chega diante de nós e fala, vinde a mim. Pelo fato que em Romanos capítulo 1, verso 29, Paulo descreve muito bem quem é a gente. Muito simples. Sem Jesus Cristo, olha bem o que é um homem natural. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Nós somos difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Portanto, em todas essas coisas, nós somos. Se a pessoa não tem Cristo Jesus, ela é isso aqui tudo. Ela não tem nada a ver com Cristo. Ela pode ser toda outra coisa, mas cristão, ela não é. Por isso que é extremamente necessário nós termos um padrão de humildade. Porque se nós somos tão ruins como Paulo diz em Romanos, então nós precisamos de um padrão para nós adicionarmos em nossa vida. É notório também que nos dias de hoje os homens se acostumaram a ficar no sepulcro, no cemitério, cansado e sobrecarregado com incontáveis pecados. Mas não é por falta de anunciação do Evangelho, é por própria negligência. Ele prefere ficar descansando a sua alma entre os espinhos do que descansar em Jesus Cristo. Outro fato também, que em nosso tempo nós ouvimos sobre histórias de grandes filósofos. Creio que todo mundo já, acho que alguém leu aqui alguma obra filosófica, de Aristóteles, de Platão, de um grande filósofo, de uma pessoa que tenta encontrar a resposta para o problema do homem, qual a ansiedade do homem, por que o homem é orgulhoso. Creio que todo mundo aqui já ouviu alguma frase. Mas esses homens, você pode perceber, eles nunca chamam a responsabilidade para si. Olha, vem a mim que eu vou curar você. Não, ele diz, faça isso, isso acontece por causa daquilo. Mas somente em Jesus Cristo, preste muita atenção, nós vamos ouvir, vinde a mim. Também podemos encontrar alívio para a nossa alma e o nosso coração. Na psicologia, com todo respeito à pessoa que admira a ciência da psicologia, nas religiões, até mesmo nos remédios naquela noite. Mas em tudo isso, de certa maneira, não atinge o profundo do homem. É passageiro, é rápido. Mas somente em Jesus Cristo, preste muita atenção mais uma vez, porque sou manso e humilde de coração, e nós acharemos descanso para a nossa alma. O ponto é, se nós estamos ouvindo através das Escrituras, que Jesus está chamando, vinde a mim, que você vai achar descanso, que você está cansado, que você está sobrecarregado, por que nós estamos negligenciando? Por que nós falamos assim, Jesus, eu não quero saber, eu vou procurar outra coisa.
Mas procurar descanso no Senhor? Ah, não. É melhor eu ficar aqui em casa mesmo. É melhor fazer qualquer outra coisa. Mas eu ter uma vida de oração, de ler as Escrituras, não. Isso não. O contexto dessa história onde nós acabamos de ler, Mateus capítulo 11, é que João Batista estava preso num carcere e Jesus estava fazendo os seus milagres e seus prodígios. E João Batista envia os discípulos até Jesus, perguntando se era ele mesmo o Cristo que haveria de vir ou deveria esperar para o outro. E Jesus confirma: sou eu mesmo, o Cristo. Pense comigo, meu amado. Se esse homem, Jesus, diz que é ele Cristo, é porque é ele mesmo. Porque naquela época ninguém tinha ousadia, ninguém teria a coragem de dizer que ele era o Cristo. Porque quando ele disse que ele era o Cristo, ele foi perseguido por resto da sua vida. E ele manteve porque ele era o Cristo mesmo. Mas uma pessoa, um falso, nunca ia dizer naquela época. Hoje nós ouvimos isso. Mas naquela época a pessoa ia ser massacrada. A pessoa ia ser... Só Deus sabe. Por isso que ele diz: sou eu mesmo o Cristo. Todavia, no decorrer dessa caminhada, Jesus está fazendo milagres, os prodígios em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, nas cidades que estão ao redor ali. Mas o que acontece é que essas cidades não tiveram a humildade suficiente para se converter a Cristo. Jesus estava anunciando o evangelho ali. O que acontece é que Jesus dá uma dura advertência para essas cidades, que está em Mateus capítulo 11, verso 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em ti tivesse acontecido os mesmos milagres e prodígios que tinham acontecido em Sodoma, que aconteceu aqui, tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra, elas teriam se convertido. Então haverá menos rigor para elas do que para vocês. O motivo de Jesus dizer para essas cidades que ele é maior que Moisés, que ele é humilde, que ele está anunciando o evangelho, que ele está anunciando que vinde a mim, que todo mundo que está cansado, é porque ele mesmo vai suprir tudo isso. E as pessoas não se converteram. O que acontece é que se essa boa notícia do evangelho de Jesus Cristo tivesse anunciado em Sodoma e Gomorra, as pessoas tinham se convertido. O que acontece também é que o que cabe a nós, que estamos em pleno século 21, que nós temos aqui a igreja aberta, que nós temos aqui a reunião de oração, que nós temos aqui o louvor, nós temos a Agito B.O., Garotas de Ouro, nós temos os cânones bíblicos, nós temos a Bíblia concluída, nós temos uma revelação de Deus maior, nós temos a história mais abrangente da história da igreja, da revelação de Deus. Então, cabe a nós termos muito mais responsabilidade, muito mais humildade de converter a Cristo. E nós não sermos orgulhosos. Porque em Corazim, ele deu uma dura advertência. Mas a nós, a palavra é ainda mais revelada, ainda mais anunciada. E ela está sendo anunciada. Então, não seja, meu amado irmão, orgulhoso hoje. Seja humilde de ouvir a Cristo. Vinde a mim. Mas falando de humildade, de acordo com o tema, nós precisamos de um padrão que não falha, que é perfeito, que não tem corrupção. Esse padrão é quem? Jesus Cristo. A princípio, um dos primeiros atos de humildade, nós devemos aprender isso com Jesus, meus amados. Os primeiros atos de humildade de Jesus Cristo é ele deixar a sua glória para ser um de nós. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses, um pouco mais à frente, capítulo 2, versos 5 a 8. É importante que todos acham, sem pressa, com muita calma. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Um dos primeiros atos de humildade de Cristo, nós vemos como é belíssimo e perfeito Cristo Jesus. Está escrito assim:
tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que ato belíssimo, meus amados irmãos. Cristo Jesus deixou a sua glória para ser um de nós, subsistindo em forma de Deus para ser um de nós. Será que nós podemos chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu já fui humilde o suficiente, não adianta mais? Nós não podemos dizer isso, porque o alto padrão dele nós jamais vamos alcançar. Então, por isso que nós devemos sempre procurar sermos humildes cada vez mais. Quanto mais você sabe, mais seja humilde. Há uma ilustração belíssima que nós podemos entender de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Há uma ilustração, preste muita atenção. Conta-se que havia uma tribo e os índios iriam caçar e havia muitos buracos ao redor ali. E esses índios, uma vez um índio caiu num penhasco e se machucou muito. Se machucou tanto que não teve condições de subir. Tanto que ele se machucou, deve ter quebrado a perna ou qualquer outra coisa. Mas não teve condições. E foram os índios tentando ali com corda, tentaram ali puxar de outro jeito, tentando subir aquele índio, né? Para ficar mais perto deles, para se curar. E os índios tentavam fazer aquilo e não conseguiam. Até que um dia o chefe saiu da sua cabana, com toda a sua roupa bonita, com suas penas de pavão, os seus colares, o chefe da tribo. E ele chegou diante do penhasco onde o índio tinha caído e ele se despiu da sua roupa. E resgatou o índio no penhasco. Aí preste muita atenção. Esse chefe, ele deixou a sua roupa, mas ele nunca deixou de ser o rei. Assim foi Jesus, meus amados irmãos. No primeiro ato de humildade dele, ele deixou a sua glória para resgatar nós, machucados, cheios de pecado, de avareza, cheios de problema. Jesus fez isso, meus amados irmãos. Isso é muito puro, isso é muito profundo. Por que nós, ouvindo a palavra do Senhor, nós viemos aqui, ouvimos a palavra, chegamos e negligenciamos? O que está acontecendo com nós, povo da Sexta Igreja? Chamamos para participar aqui da reunião de oração, preferimos ficar em casa ouvindo todas as outras coisas, mas ter vida de oração e comunhão com Deus? Não. Para de ser orgulhoso, meu amado. Quando nós chamamos você para participar com a gente aqui do Agito BO, é para você participar com a gente. Para de ser orgulhoso, seja humilde, tenha comunhão com seus irmãos. O primeiro ato de humildade, Deus deixou a sua glória para ser um de nós. E nós estamos sendo orgulhosos com os irmãos aqui dentro, com as pessoas lá fora que necessitam do Evangelho. Nós, de não anunciar o Evangelho, estamos sendo orgulhosos. Queremos Jesus só para a gente e não para o mundo. Mas o mundo necessita também. Jesus deixou a sua exaltação nos céus para ser humilhado no seu lugar. Tem compreensão disso, meu amado? Ele ser adorado para todo sempre, para ser humilhado no seu lugar. Jesus também passou fome no deserto para você ter o pão da vida. Jesus clamou sede na cruz para você beber da fonte da água viva e não ter sede nunca mais. Jesus foi abandonado pelos seus irmãos, seus discípulos, sua família,
na hora que ele mais precisava, no Getsemane, orando, clamando a Deus, foi abandonado, sozinho, foi interrogado, esbofetado, chicoteado, caluniado, humilhado, para você ter comunhão, aqui com nós mesmos, na Sexta Igreja. Jesus foi perseguido pelos fariseus, saduceus, para você ter liberdade. Jesus vivia em uma casa pequena, pobre, preste atenção, pequena e pobre, para você se assentar nos lugares celestiais. Jesus foi abandonado pelo Pai. Vocês têm noção o que é ser abandonado por uma pessoa que você ama muito? E Jesus, que viveu para todo sempre, eternamente com Deus. O problema não foi ser humilhado, o problema não foi ser caluniado pelos homens. A maior dor de Jesus foi ser abandonado. Pai, por que me desamparaste? Ele clamou isso foi a maior dor dele. Ele clamou a Deus, Pai, por que você me deixou? Por que você me deixou, Pai? E nós, meus amados irmãos, isso faz que nós possamos viver eternamente com Deus. Será que nós temos essa compreensão, amados irmãos? Será que nós estamos sendo humildes? Será que nós estamos ouvindo o Evangelho e estamos guardando as coisas somente para nós? Por que nós chamamos as pessoas para ter uma vida de oração, de ler as Escrituras, e elas ouvem tudo que é do mundo, do pecado, do diabo? Mas Cristo Jesus não. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de perdoar o meu irmão. Eu não quero saber de olhar na cara daquela pessoa. Que humildade é essa? Que parecer com Cristo é esse, meu irmão? Você está aqui todo domingo e não tem nada a ver com Cristo. Quero dizer uma coisa, principalmente aos cristãos. Quem não faz essas coisas, não se considere de Cristo, não se considere pertencente ao reino de Deus. Por que você ainda nega Cristo, sabendo que Ele morreu na cruz por você? O que está acontecendo, meu amado? Por que você não lê as Escrituras? Por que você não tem comunhão com Deus? Se Jesus te diz, vinde a mim, por que você não lê as Escrituras, você não lê a palavra, você não entende nada da palavra, meu amado? Se dizer para você, uma pessoa chegar para você e perguntar, fala do Evangelho, você nem sabe o que é Evangelho. Mas você sabe tudo o que é do mundo, mas de Jesus Cristo, do Evangelho, de doutrina, de dogma, da igreja, nada. Por que você não participa dos ministérios da igreja? Por que você ainda não tem uma vida de devoção, meus amados? Simplesmente, se você não faz essas coisas, não se considere cristão. Simplesmente é porque o coração está orgulhoso e arrogante diante do rei. Jesus, chamando essa responsabilidade que nos aliviará, em primeiro lugar, ele diz que não há nenhum homem tão cansado ou oprimido de ser escravo do pecado que não possa encontrar descanso entre os seus braços. Sabe, cristão, aquele pecado pertinente? Aquele pecado que você já prometeu a Deus, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu já prometi, eu já orei, eu já fiz isso, já tentei fugir. Sabe aquele pecado pertinente? Que você promete que nunca mais irá fazer, passa um tempo, você cai de novo. Esse é o cristão cansado. Vinde a mim. Jesus disse, amor, pega uma coisa para mim. Você levanta e faz que isso seja um erro. Aquele cristão cansado da vida imoral, arrogante em procurar uma resposta para se aliviar. É o cristão cansado. Mas nós podemos entender que esse cristão que está cansado, esse cristão que procura em todas as outras coisas, menos em Jesus, é o cristão que procura alívio
na lama dos porcos. Jesus diz, não seja orgulhoso, todas as vezes que você errar, eu te aliviarei. Preste atenção, meus amados. De maneira que o pecado do cristão, ele não pode ser uma perturbação. O pecado do cristão não pode ser como um fantasma. O fantasma. Presta para mim, amor. Obrigado, viu? De maneira que o pecado do cristão ele não pode ser uma perturbação como um fantasma. Preste atenção, o pecado deve ser confessado. Eu disse isso na semana passada na aula de escola bíblica. O pecado do cristão deve ser confessado, mas não pode ser como um fantasma. Porque nós fomos libertos não somente das nossas atitudes, mas a liberdade que Cristo nos oferece, a liberdade da consciência de escravidão. Esse é um dos poderes tão altos que Jesus fez na cruz por nós, meus amados. Sabe aquela pessoa que pode chegar, eu sei do teu passado, eu sei o que você fez, você diz aquilo, eu sei de tudo que você faz por trás. Não seja escravo disso, meus amados. Jesus te libertou. Jesus oferecendo essa libertação, preste atenção, não requer menos responsabilidade, mas ele está declarando que é administrado por um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então, nessa noite, meus amados, quero que você honre o teu Salvador. Descansa na obra completa dele. Não fica perturbado com o pecado, não. Você que está oprimido, aquele pecado pertinente, vai a ele, que ele vai te aliviar. Mas não procura se aliviar em outras coisas deste mundo. Em segundo lugar, Jesus, quando ele diz cansado, é diferente de sobrecarregado. Por quê? O cansado é aquela pessoa que está com o pecado pertinente, oprimido. O sobrecarregado é aquele que tenta se satisfazer e cumprir toda a lei. É como o fariseu que tentava se cumprir toda a lei, se satisfazer na obra. Olha, eu sou bom, veja bem, eu sou um fariseu da CSTPI, mas eu estou ali, eu cumpro com as coisas da igreja, tudo muito mais, mas tentando se satisfazer nas obras. Essa lei mosaica, os sacrifícios, até o modo de vestir. Uma curiosidade que os fariseus, os judeus ainda até hoje, na verdade, é que no sábado eles podem andar somente 60 metros. No sábado eles podem mais 61, já para. Se ele chegar, eu fiquei pensando, se ele chegar então num lugar muito distante, deu 59, vai ter que ficar lá. Mas Jesus diz, meus amados, o sábado foi feito para o homem descansar. E não o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Então, às vezes, nós tentamos, o sobrecarregado tenta se descansar nas próprias atitudes, nas próprias obras, nos próprios afazeres. Mas não procure descansar sua alma nisso. Porque Jesus diz, vinde a mim que eu te aliviarei. A importância não é se você é gentil, oprimido, ou se você é um fariseu e sobrecarregado. A definição é que se nós estamos tentando nos satisfazer ou estamos sendo oprimidos, esse é o ponto, que em Cristo Jesus nós somos um só. Descanse sua alma nele. Ele diz, vinde a mim, que eu te aliviarei. Eu não estou dizendo que você não deve cumprir toda a lei, pois Deus ama a quem lhe obedece. Eu estou dizendo que você cumpre a lei por prazer de amar a Deus. A evidência de você amar a Deus é você cumprindo a lei, é você se esforçando a andar em santidade e em justiça, correto. Mas não descanse nessas obras, porque uma hora você cai, uma hora você vai cair.
E você vai ficar todo desesperado. Jesus, meu Deus, o que eu vou fazer? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Hernandes Dias Lopes diz algo belíssimo, muito profundo. Diz assim: se você não está vendo os seus pecados, é porque você está longe da luz. As pessoas que mais confessam os seus pecados e choram por eles, não são as que mais pecam, é aquelas que mais perto de Deus andam. Belíssimo isso. De maneira que a pessoa que anda com Deus, a luz de Deus resplandece nela, ela fica com temor de cada pecado que ela mostra. E se ela comete um pecado, Jesus me perdoa. Ela confessa. Mas as pessoas que andam na escuridão, elas não têm nem noção que aquilo é pecado. Às vezes, meus amados, isso aplica a nós. Às vezes nós estamos vindo culto após culto, mas não temos vida com Deus. Estamos longe da luz. E a nossa negligência de estarmos aqui, a gente às vezes nem percebe. Nós devemos andar com Deus cada vez mais. Porque somos nós que precisamos, somos nós que necessitamos dele. Com isso, nós podemos anotar uma diferença. Tem aqueles que são humildes o suficiente a dizer: Vinícius, o que você está dizendo aí é a verdade, é a palavra. Eu quero pedir perdão a Deus, eu quero andar com Deus. Eu sei que eu não estou valendo nada, eu sei que eu não tenho vida com Deus, eu sei que eu estou fazendo tudo errado. Seja sincero: Vinícius, eu não tenho vida, eu não tenho nem igreja, eu não tenho igreja para participar, eu não estou fazendo nada, eu prefiro todas as outras coisas do que Jesus. Seja sincero. Mas a partir de hoje, eu quero andar com Jesus. Eu quero ser diferente. Eu quero perdoar o meu irmão. Eu quero andar em santidade. Eu quero andar correto, aonde eu estiver. Não tem problema o que você foi, meu amado. Não tem problema o que você fez daqui para trás. O que importa é o que você vai decidir hoje. Uma vida de santidade. Uma vida de oração. E tem aqueles que são orgulhosos, ouvindo essa palavra. Não, Vinícius, eu não sou tão mal assim. Eu cumpro com as minhas obrigações no decorrer da semana. Eu trabalho, eu faço aquilo, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus pais, eu cumpro tudo, eu não mato, eu não roubo, eu não estou em bar bebendo, eu não estou fazendo isso, Vinícius. Não, meu amado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que Ele vai te aliviar. Em terceiro lugar, Jesus diz aí em Mateus, versículo 29, diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Com toda certeza, se Jesus está dizendo, aprendei de mim, se Ele é soberano e absoluto em todas as suas falas, então Ele está dizendo, aprendei de mim, é porque nós não sabemos ser humildes e mansos de coração. Ele diz, aprendei de mim, é para a gente aprender a ser como Ele. Então, se Ele diz isso, é porque nós não somos como Ele. Nós devemos aprender com Cristo que ser humilde, amado irmão, preste muita atenção, há um engano certo nas igrejas que eu percebo. Que ser humilde não é aceitar tudo de cabeça baixa. Você tem que ser humilde, se humilhar diante de Deus. Isso, glória a Deus por isso. Mas tome cuidado com certas humilhações que você passa no trabalho, com certas perseguições, com certas coisas que você ouve onde você está. Ser humilde não é aceitar tudo. Seja justo, seja correto. Jesus, nós percebemos que quando os fariseus queriam deturbar a graça de Deus, queriam dizer alguma coisa ao contrário, Jesus era humilde. Mas ele entrava, o que tinha que fazer? Ele entrava em discussão feio para defender a verdade de Deus. Será que nós estamos fazendo isso, meus amados? Será que nós estamos sendo humildes diante dos homens e orgulhosos para não defender a verdade de Deus? Pessoas, às vezes, nós chegamos e falamos, não, eu não posso dizer isso para ela, porque talvez se eu dizer isso para ela, ela não vai olhar na minha cara mais.
Se eu dizer isso para ela, talvez ela vai se afastar, não vai ter jeito de eu pregar o Evangelho. Mas o Evangelho é verdade. Não é passar a mão na cabeça. Há um fato que aconteceu comigo, que eu estava trabalhando, e a gente deu o horário da gente ir embora. E nisso, uma pessoa que trabalha comigo, não vale o caso eu citar o nome, ela pegou uma coisa onde eu trabalho, na Santa Amália, e ela pegou e colocou dentro da calça. E saiu. E eu vi aquilo. Falei, Jesus, será que eu disse que ela está errada? Mas ela vai virar a cara para mim, o que eu vou fazer? Vai lá falar a verdade para ela. Eu cheguei e falei assim, devolve isso aí, ou eu vou contar para o chefe, ou eu vou contar para o nosso superior. O que você está fazendo, você está errado. Você tem um trabalho, a empresa está te pagando, ela não está faltando com o seu salário, mesmo se tivesse, você não tem direito de roubar as coisas aqui dentro, volta lá e devolve. Sabe o que ele disse, meu amado? Eu fiquei impressionado quando a gente diz a verdade. Vinícius, você vai ser um pastor mesmo. Porque ninguém diz isso para mim. Ninguém disse isso para mim. As pessoas veem eu fazendo essas coisas e abaixam a cabeça, ou elas fazem o mesmo que eu faço. Mas eu vou lá e vou devolver. Está vendo a verdade, meu irmão? A verdade liberta. A verdade pode até constranger a pessoa, mas ela liberta. Ser humilde também, meus amados, não é ser tolo. Ser humilde de coração também não é ver o mundo te dar o golpe e aceitar tudo. Não, eu vou ser humilde, vou falar, não, deixa acontecer. Eu lembro que eu estava no acompanhamento do conselho aqui, e estava o presbítero Marcelo reformando a casa dele, e estava tudo acontecendo, e o rapaz tentou fazer uma obra muito cara para ele. E eu aprendi com ele, estou construindo aqui em frente à igreja. E ele falou, não, desse jeito aí eu não quero. Ser humilde não é aceitar tudo. Desse jeito aí não quero. O Marcelo falou para mim, comentou comigo, eu quero outra pessoa. Aí eu lembrei do dia que o rapaz veio passar o gesso aqui em casa. Falou que ele era o bom, ele era tudo mais, e isso eu quero fazer. Para quem está mais perto de mim, sabe que eu contei essa história. Começou a passar o gesso, começou a fazer tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Falei assim, vamos ser humildes. Será que ser humilde é aceitar tudo? Será que ser humilde é ver a pessoa fazer o errado e depois eu me dar todo mal? Eu tive que chegar nele. Assim, eu não preciso do teu serviço mais. Porque se disse que ia fazer uma coisa, você está fazendo tudo errado. Minha esposa está aqui. Eu tive que pedir para parar. Ser humilde não é aceitar tudo. Mas também nós não podemos ser arrogantes, presunçosos e prepotentes. Temos de procurar o perfeito equilíbrio. Ser humilde, ser justo, ser verdadeiro, ser correto. Parecer com Jesus Cristo. Por isso que ele marcou na história. Porque ele foi o verdadeiro Deus, aonde ele estivesse. Martinho Lutero diz algo belo de humildade de Deus e a arrogância dos homens. Eu achei muito lindo isso numa entrevista que acompanhei essa semana. Os homens usam as máscaras para se esconderem. E Deus usa sua máscara para se revelar. Bonito, né? Vou ler de novo. Os homens usam suas máscaras para se esconderem. E Deus usa sua máscara para se revelar. De maneira que Deus é tão humilde o suficiente, gente, que se nós dizermos, Deus, você é perfeito, nós estamos reduzindo Ele à palavra perfeito. Porque Ele é sempre muito mais do que a gente pode anunciar a Ele. E Ele se revelou nas Escrituras, de uma forma que a gente possa compreender, mas a gente nunca vai saber tudo. Isso é um ato de humildade de Deus, meus amados. Deus usa sua máscara para se revelar. Porque se Ele se revelar sem a máscara, nós não vamos compreender. Você já leu lá na palavra de Deus que a sabedoria do homem, a inteligência do homem não se compara nem com a tolice de Deus, como se Deus fosse doce, mas não é. Porque nós jamais vamos compreender. É um ato de Deus sendo humilde. Pois jamais a mente humana poderia entender algo de Deus.
Quero encerrar, meus amados irmãos. Preste muita atenção para mim concluir. O louvor, se quiser posicionar aqui à frente. Deus não é o seu coleguinha de bar. Deus não é aquela pessoa que você diz qualquer coisa e aceita tudo o que você fala e aceita tudo que você faz. Deus não está sujeito a você. Deus não está dentro de uma caixinha a fazer o que você quer. Você diz, faça isso, Papai Noel. Deus não é isso. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Mas também Ele é o Rei do Universo. Seja humilde, meu amado. Seja servo. Participe dos ministérios da igreja. Tenha comunhão. De verdade. Amém? Depois do louvor, da música, eu quero orar com todos vocês.